Fala pessoal, Jean Maia aqui e hoje eu vou ensinar para vocês como que vocês vão configurar o FileMate Market Open. Tá? Se você está pelo YouTube, o link deste robô está aqui embaixo na descrição, tanto para o MT5 como para o MT4. Eu vou precisar do auxílio de vocês caso vocês notem algum erro nesse robô, porque a lógica por trás do Market Open, que é a abertura de mercado, é muito mais complexa do que a lógica da PCM. A PCM a gente consegue facilmente fazer testes e modificações, e o Market Open ele possui muito mais linhas de códigos, muito mais lógica do que o robô da PCM. Então, se vocês notarem qualquer tipo de falha, vocês podem vir aqui na discussão e comunicar para mim e nós iremos providenciar o conserto. Eu queria também pedir para vocês avaliar o robô, porque isso ajuda muito a gente. É um robô que está gratuito, a gente está fazendo aí tanto o robô da PCM como o robô do Market Open, ele está gratuito. Então você pode entrar aqui, pode clicar sobre o meu nome e vocês vão ver todos os indicadores, todos os robôs que eles têm, eles estão gratuitos, tá? Então vamos ao que importa. Você vai fazer o download do robô e ele vai aparecer para você aqui neste canto, tá? Você vai abrir ele, vai selecionar aqui essas caixinhas e você vai em parâmetros de entrada. Aqui nos parâmetros de entrada, o input do robô ele tenta pegar a linguagem de forma automática, mas nem sempre funciona, e se você deixar automático ele pode jogar direto para o inglês. Então, se você quiser já deixar na sua língua nativa, você pode chegar aqui e selecionar a sua língua, no meu caso português. Tem inglês, espanhol, russo, enfim. Você seleciona a língua que você quiser. O horário ele está configurado com base em -3, que é o horário de Brasília, Brasil, e que dá uma diferença de 5 horas para o Chal. Então isso daqui você não precisa mexer, é algo que você só irá mexer caso você opere outro ativo. Aí você vai ter que fazer a conversão, supondo, por exemplo, que você quer operar EURUSD a partir de meia-noite, então você vai contar uma diferença de 5 horas do horário e você vai colocar a configuração aqui, tá? Na segunda-feira ele opera o M15 e no restante dos dias, por padrão, está M5. Posso mudar isso? Posso colocar aqui no domingo M5, M1, o tempo gráfico que eu quiser. Inclusive, como existem pessoas que não operam dia de sexta e quinta-feira, tá? A fins de Brasil, quando eu falo sexta-feira é quinta, tá? Porque o mercado pra gente aqui que abre na segunda, na verdade ele abre domingo. Mas aqui eu coloquei na semana global. Então, se eu não quero operar nos dois últimos dias da semana, eu posso colocar aqui day off e o robô ele não vai operar nesses dias. Então, ele, como eu falei, ele tem muito mais lógica envolvida que o robô da PCM. São muito mais logs, são muito mais códigos de lógica que implementam esse robô. Então aqui, a quantidade de velas que ele vai contar por canal, eu consigo também configurar quantos pontos eu quero que o canal fatie. No meu caso aqui eu vou deixar por padrão 1500, mas você pode muito bem usar 1000, pode usar 5000, pode usar a quantidade de pontos que você se sentir à vontade. Lembrando que a quantidade de pontos eu vou configurar ela em dois momentos. Eu vou configurar ela aqui nesse momento que vocês estão colocando a interface de trade, e vocês vão configurar também na interface gráfica. Então mais abaixo aqui vocês vão ver, ó, tem esse outro de fatiamento aqui. Este daqui é a interface gráfica. Por que está separado? Justamente para preservar a lógica do trade e não quebrar o robô. Então eu tive que fazer de forma separada. Então quando você for mexer no fatiamento, você tem que lembrar que você vai mexer duas vezes. Uma vai ser na lógica do trade e outra vai ser na interface gráfica. Você tem a opção de usar ou não usar pavio de vela. Eu quero montar um canal cru aqui, vou pegar pavio, vou pegar a vela inteira, não importa. Então você vai deixar essa opção aqui inativa. Se você ativar, ele vai começar a cortar pavios de vela. E quando que ele vai decidir? Aqui embaixo ele diz quantos por cento ele vai aceitar de pavio ou não para montar o canal. Então por padrão eu deixei 30%, mas esse valor eu posso mudar.
Então, se o pavio ele ultrapassa 30% do corpo de vela, ele já vai ser automaticamente ignorado. Então, essa daqui também foi uma lógica que foi implementada na PCM, mas foi uma lógica muito interessante, que você tem a opção de usar ou não. Outra coisa que ele faz é ignorar o doji. Quando o doji ele tem menos de 1% de ponto, ele conta como vela, porém ele ignora, porque o doji basicamente vai ser uma vela de pavio. Relacionado ao take avançado, ele vai funcionar da seguinte forma: o robô, por padrão, ele vem configurado para projetar o take a partir da sua entrada. Se você ativar essa opção aqui, ele vai projetar o take a partir do canal. Então você também tem essa opção, ou você vai utilizar o take a partir da sua entrada, ou vai utilizar o take a partir do canal. Eu acho mais seguro utilizar a partir do canal, até mesmo para evitar ruído. O multiplicador de take, se você quiser sair um pouco antes, por exemplo, aqui 1.0 equivale a 100%. Então, se eu quiser deixar aqui 10%, só para ter certeza que eu vou sair do trade, eu coloco 0.9, que vai equivaler a 90%. Multiplicador do take reversa. Esse daqui é a virada de mão. Então, eu peguei stop, quero fazer a virada de mão, eu vou buscar 1 para 2. Então, já está na configuração de 1 para 2. No caso aqui, eu posso configurar 1 para 1 para fazer a virada de mão. O multiplicador do stop, ele está 0.1 justamente para colocar o stop fora da caixinha. Então, se você colocar 0, ele vai colocar exatamente em cima da caixinha stop. Então, 0.1 ele coloca 10% fora do canal. Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho a opção de utilizar o lote por percentual do capital total, ou a opção de utilizar lote fixo, tá? Nos testes, eu coloquei recentemente essa opção porque nos testes que eu fiz acontecia muito de eu pegar, por exemplo, 5 takes em canais de 1.000, 2.000 pontos e pegar um stop num canal de 5.000 pontos. Então um stop acabava matando todos esses 5 takes e eu não achei interessante. Mas se você tem uma mesa que você opera por lote fixo, eu deixei a lógica aqui, eu não excluí. E se você quiser utilizar com o lote percentual, basta você ativar aqui. Ele por padrão vem 1%, eu vou configurar para ser 0,5%, certo? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente vai configurar. A virada de mão aqui também eu posso inativar se eu quiser, tá? Para não fazer virada de mão. Por padrão ela vem ativa. Vamos lá. Esse log de replay é uma funcionalidade que eu acredito que possa conter erros ainda, mas eu fiz de tudo para que não contenha erros. É uma funcionalidade que funciona de uma forma muito interessante. Digamos que você não deixou o seu MetaTrader aberto, ou seu computador desligou, faltou luz na abertura do mercado, e você não quer perder o dia operacional com o robô. Então o que vai acontecer? Na hora que você abrir o computador, colocar o robô para rodar, e já passou, sei lá, 1 hora, 20 minutos, 4 horas, não importa. Já passou um tempo da abertura. O que o robô vai fazer? Ele vai fazer um backtest, tá? Da abertura do dia, vai montar o canal, vai verificar se pegou take, vai verificar se já deu a entrada, vai verificar se já deu stop, vai verificar se já deu virada de mão, se já deu entrada na virada de mão, se já deu stop na virada de mão, e ele vai seguir a lógica a partir daí. E como que vai funcionar isso? Se ele já formou o canal, ele vai preservar o canal e fazer a entrada normal. Se ele já fez o canal, já deu a entrada e está rolando o trade, ainda não pegou take, ele só vai entrar no trade se voltar para dentro do canal, certo? Ele não vai abrir no meio do caminho. Se já pegou o primeiro stop e tiver ativo a virada de mão, ele vai entrar na lógica da virada de mão. E o mesmo vale se a virada de mão já estiver andando. Então ele vai esperar voltar para dentro do canal para poder montar a operação, certo? Se pegou take ou se já deu 2 stops, ele vai anular o dia e vai seguir a lógica de forma a abrir no dia seguinte, tá? Outros funcionamentos que são importantes aqui, que vale ressaltar, se o robô ele montou o canal, não deu entrada, ele invalida o canal e segue o dia na próxima virada. Se ele montou um trade
Esse trade não deu take, no próximo dia ele vai montar canal de novo. O que ele não vai fazer é virada de mão, certo? O fato de ter um trade em andamento não vai impedir o próximo trade do dia seguinte. Se você fizer merda, se você fechar o trade na mão, seja ele positivo ou negativo, o robô vai matar o dia. Então, se eu tô aqui para pegar o take, tô bem próximo do take, decidi fechar na mão, o robô vai entender como take e vai acabar o dia. Se eu fechar dentro do canal negativo, ficar com medo, for emocionado, fechar na mão, ele vai identificar como stop, não vai ativar a virada de mão e vai voltar no dia seguinte. Então, se você fecha na mão, você vai matar a lógica do robô e ele não vai mais operar naquele dia, certo? Vamos continuar aqui. Aqui é o fatiamento da interface gráfica, como eu falei. Você tem a opção de mudar a cor do texto e do canal. Eu gosto de utilizar tanto para texto como canal esse Dodge Blue. Aqui nesse daqui de baixo você mexe na recuada do texto. O texto ele vai avançando conforme o dia vai passando, ele vai avançando para frente, certo? Eu vou apertar o OK aqui e mostrar o desenho do canal. Se vocês forem ver aqui, esse daqui é de sexta-feira, tá? Se vocês forem puxar aqui, ele desenhou direitinho na entrada, não fiz virada de mão, foi um stop aqui. Por pouco, né, eu poderia ter fechado na mão aqui. Foi por bem pouco que não pegou o canal, ó, aqui deu 2.200 pontos e aqui deu 1.800 alguma coisa. Então foi por bem pouquinho, acho que o take ele estava bem aqui assim, então foi bem pouquinho mesmo. Então, ó, ele ignorou aqui o pavio, tá? Ele identificou que o pavio ele tem mais de 30% do tamanho da vela. Então, ele ignorou o pavio, formou o canal do primeiro ciclo, formou o segundo ciclo para cima, tá? Pelas regras de fatiamento, não foi um canal, não foi um canal fatiado, foi um canal para fazer C1. Fez C1 para cima, jogou para baixo, infelizmente estopou, não era para ter estopado, mas enfim, vida que segue. Aqui ele teria pego o take na virada de mão e teria matado o dia, certo? Então, deixem a avaliação de vocês, testem esse robô, ele está gratuito. Eu peço o auxílio de vocês porque, como é um robô que só funciona na abertura, é muito difícil testar e alterar esse robô sem quebrar a lógica. Tem muita lógica envolvida por trás dele, ao contrário da PCM, que é muito mais fácil de programar o mecanismo de ação da PCM. Esse é um robô muito mais complexo. E caso vocês queiram analisar um pouco mais de perto o funcionamento dele, aqui na aba Experts, ele vai lançando para vocês todo o pensamento que está sendo desenvolvido do robô, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e qualquer coisa eu estou à disposição.